Com 13 anos eu saí de casa, né? Saí de casa, assim, quando você fala sair de casa, parece que, pô, o cara saiu de casa e foi para onde com 13 anos? Eu tinha uma vontade muito grande de ser padre, entendeu? Então eu fui 13 anos, eu fui para o convento. Então com 13 anos eu já estava aí morando aí com quase 70 pessoas dentro de um convento. E depois fui diminuindo, né? Isso normal, não tem. Mas isso me deu muita experiência, né? Trabalhei com grandes cases, né, nesse período. Um deles o padre Fábio de Mello, né? Então, acompanhei Marcas de Eterno dentro desse processo. Foi o primeiro álbum dele como padre. E no seminário eu tive minhas duas primeiras formações, que foi em filosofia e em música. Então, sempre gostei desse lado musical, sempre gostei dessa linha, né? E a filosofia ela me ajudou no conceito, né? Então, de conceituar as coisas. A filosofia ela vem, né? Até minha monografia, ela vem com o tema do mundo das ideias de Platão, né? E que casa muito bem com toda essa questão, né? De um lugar onde tem todas as ideias e você transmite para cá, né? E aí quem está ali, meu amigo Marcelo Menegatti, inclusive acompanhou grande parte dessa loucura, né, Marcelo? Ali, ó. O Marcelo também estava comigo no convento, inclusive nós fazemos aniversário no mesmo dia. Nossa. Então eu tive esses dois estudos aí, esse começo. E depois que eu saí do seminário, eu até tentei trabalhar com música, entendeu? Mas não deu muito certo. E foi quando, não foi uma das primeiras decepções, né? Mas eu tive que mudar totalmente o meu jogo. Então eu estava no momento e eu comecei, ou eu pagava algumas contas, ou eu apostava em um novo tipo de direcionamento. E para isso, eu entrei, né, fotografando. E para mim aconteceu muito rápido. Foi aí que eu peguei o primeiro conceito, que era o quê? Que network vale mais que dinheiro, né? Foi quando eu entendi que conexões faziam muita diferença. Para mim, a fotografia aconteceu muito rápido, certo? Em menos de um ano eu já estava fazendo revistas nacionais e tudo isso por contatos, certo? E eu tive um grande ápice nessa questão, mas ainda aconteceu novamente, né, essa quebra, né? Então, depois de um tempo, eu não consegui manter de novo todo esse suporte, o mercado mudando, falta de posicionamento, eu vejo que foi um dos pontos principais para que isso não acontecesse, e eu fiquei um grande tempo no mercado, só que aconteceu uma segunda quebra, certo? Aí eu venho e me reinvento de novo, né? Nesse período, eu comecei a ter alguns contatos com influenciadores, então eu já estava na minha terceira graduação, que era publicidade e propaganda, certo? Então a publicidade e propaganda ela me auxiliou muito a ver esse meio, mas no backstage. Antigamente eu estava na frente, acompanhei muito isso, depois eu vim para trás. E o que acontece? Na publicidade, eu comecei a trabalhar, entender um pouco desse posicionamento. E a filosofia ela me auxiliou muito isso, e trazer o conceito das coisas. E teve uma das minhas noivas que resolveu ser influenciadora, né? E foi quando nós criamos uma viagem de influencers no Brasil, certo? Que era a Fantrip. A Fantrip nós viajamos para mais de 10 sequências de locais turísticos, né, no Brasil, 2 deles fora do Brasil, divulgando os locais, né? E eu achei muito doido, porque assim, tinha
um brilho por trás daqueles influenciadores, certo? O celular era a extensão da mão deles, o tempo inteiro com o celular no rosto, certo? Falando, conversando, movimentando tudo isso. Foi quando eu entendi que talvez a gente conseguisse modelar isso para empresas e para pessoas normais, né? Não que eles não sejam normais, mas modelar isso para pessoas que pudessem utilizar isso nos negócios ou que desejassem ser influenciadores, certo? E aí foi quando nós montamos até o método VVC, que é do volume, velocidade e constância. Depois disso eu fui mergulhar nesse mundo, né? Do neuromarketing, um pouco sobre PNL, entender como funciona a mente do ser humano na sua base. E depois de fazer eu tenho algumas formações em hipnose clínica, e isso me auxiliou o quê? Entender que a mente do ser humano ela tem um padrão de funcionamento, e quando você consegue atacar esse padrão de funcionamento, trabalhando com o subconsciente, nesse processo, você consegue impactar a pessoa, certo? E o mais importante disso tudo, né? Porque eu fiz uma introdução para entender o passo, foi que quando virou a minha chave, eu entendi que eu precisava me posicionar, porque sempre chegava num teto e eu não conseguia mais passar a minha mensagem. E quando você trava a sua mensagem, quando você não consegue mais passar a sua mensagem, você cai num lapso, entendeu? E daí eu vim para a web, muito forte, entendendo como funcionava. Aí eu passei por várias situações, certo? Eu fui para o infoproduto, eu fui para o dropshipping, que é você vender sem ter estoque. Eu fui para afiliados, eu fui para o lançamento, né? E comecei a entender toda essa mecânica, fazendo teste, e-commerce, entendendo como funcionava essa jornada do cliente, essa busca, como eu poderia ser mais impactante. E aí que entra alguns conceitos muito importantes. Por exemplo, você precisa ser muito claro, né? Na web não tem espaço para erro. Você tem que ser muito direto, você tem que ser muito claro, certo? Porque quando você é claro, a pessoa não tem dúvida, porque são muitas informações, é muito tempo. Ela tem que impactar você tem que impactar a pessoa de maneira rápida. Ela precisa entender que o que o teu produto faz. Eu sempre falo, você tem que ser ultra específico, você tem que ser autoexplicativo, inclusive. Porque se a pessoa tiver alguma dúvida no teu processo, em qualquer momento, você não converte, entendeu? Ela passa o teu feed, ela vai o teu feed para cima e ela não vai entender o que você faz. Então, nisso tudo, né? Entendendo que você tem que ser específico, que você tem que ser claro, de que você tem que... você precisa entender muitas vezes, a maioria das vezes, o que a outra pessoa está esperando de você, entender o teu cliente é melhor que ele mesmo, né? Em termos claros, ele não vai conseguir expressar, muitas vezes ele joga um sintoma para você, que ele pensa que é a dor dele realmente, né? Ou o problema que ele tem que ser resolvido. Quando você direciona isso para ele vai entender na sua linguagem, na sua visão. Mas para isso que ele tem que impactar, ele tem que entender o que você faz de maneira clara. E para isso existe, né, o branding. Você tem o teu produto, certo? Já com base, hoje muda muito isso, entendeu? Não é o que você quer vender para a pessoa, mas é o que ela precisa e você molda o que você quer vender para ela através de uma esteira de produtos, né? Hoje eu vejo que você consegue aumentar o teu LTV grandiosamente fazendo isso, né? Entendendo o que ela quer, cria-se uma audiência e isso já é uma sacada aqui, não sei quais tipos de negócio nós temos aqui, mas, por exemplo, quem trabalha com produto lançamento, e eu vejo que na web, para quem vai vender na web, isso é muito importante, a audiência tem sido o maior peso na web. A audiência é
muito mais importante até a audiência é muito mais importante até de quanto você investe na internet, certo? Eu tenho acompanhado vários lançamentos e eu tenho lançamentos, por exemplo, que se colocou muito dinheiro, não chegou nem aos pés de um lançamento, por exemplo, que tinha muitas leads, entendeu? Então, a audiência, e cada vez mais vai ficando muito claro isso para mim, que a audiência, se você tem ela muito consolidada, muito quente, acompanhada, você não precisa investir muito dinheiro em redes, em plataformas, que você consegue entregar. Só que para isso, é que nem eu falo, o cliente ele vai, quanto mais tempo o cliente gastar com você, mais chance dele converter. Só que para ele gastar o tempo dele com você, você tem que dar coisas para que ele gaste o tempo dele. Você tem que ficar o tempo inteiro entregando coisas para ele, entendeu? É como se fosse você tem que dar entretenimento para ele. Hoje, a gente fala que a gente acaba. O que você faz na internet? A gente acaba fazendo uma educação digital, entendeu? É uma nova escola digital, onde você entrega muito conteúdo digital, entendeu? Para a pessoa, é entretenimento e educação digital. Né? Você fala, faz marketing digital, beleza, é show. Mas a gente até tem a Patrícia Mirza, que é uma expert nossa aqui, né? Ela trabalha com essa questão da mulher empreendedora e nessa linha, e ela fala muito, não, nós trabalhamos com educação digital e entretenimento, é a nova TV, entendeu? Então você acaba trazendo mais movimento para a audiência, trazendo muito mais conteúdo e a audiência para ouvir você, ela para ver o que você está fazendo e você acaba fazendo um depósito emocional nela até que ela tenha uma reciprocidade de comprar de você num determinado momento, certo? E o branding, cada dia que vem acontecendo, assim, você tem o teu produto formatado, você tem a tua audiência, o branding, ele muitas vezes, ele vai parecer um personagem, certo? Mas não é uma falsidade, é um personagem, certo? Na verdade, quem quer? A gente fala que a gente hoje é da parte dos 5% que fatura na web, né? 95% está aí para entretenimento, né? Então, você tem que ver qual parte, né? Em qual momento você, né? Qual momento você faz parte, entendeu? Então, muito tempo eu falava e tentava passar essas informações, só que eu ainda não tinha resultado. Daí entra outro ponto muito importante. A incongruência trava conteúdo. Eu já tive em palestras que eu já falei para pessoas no meio da palestra, eu não consigo criar conteúdo. Quando uma coisa é você desejar falar sobre aquilo, uma coisa é você desejar se posicionar como tal pessoa. Só que quando você não tem resultado naquilo ainda, enquanto eu falo por mim, enquanto eu não ganhava dinheiro na web, eu não conseguia falar sobre faturamento na internet, entendeu? Enquanto eu não tinha resultado em tráfego pago, eu não conseguia falar para as pessoas sobre tráfego pago, ensinar sobre isso, entendeu? Então, é outro ponto, a incongruência, ela trava o conteúdo. A incongruência, ela acaba deixando você numa situação bem delicada, porque muitas vezes você quer falar de financeiro, vou falar sobre ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. É legal, todo mundo quer aprender, é um conteúdo muito bom, é um dos conteúdos que mais vende na web hoje. Só que se você não ganha dinheiro, se você tem problemas financeiros, você vai falar, porra, eu não consigo falar sobre isso. A hora que você falar, você fala, mas na tua cabeça mesmo vai estar gritando, tipo, não, você não tem porquê. Falei, você está mentindo para você mesmo, entendeu? Então, assim, a primeira coisa, quem quer criar conteúdo e num posicionamento mais agressivo, você precisa ir para congruência. Precisa ser congruente. Porque se algum momento desse lapso dá um pulo em que você pensa assim, putz, eu não faço isso, você trava todo o teu conteúdo. E a constância na internet, com o posicionamento é muito importante. Você precisa manter uma constância, porque assim, 21 dias nós formamos
um novo hábito, um hábito leve. 60 dias nós formamos um padrão novo, né? Então, por exemplo, se você repetir a mesma coisa, eu estou indo na academia, eu vou um dia, eu estou todo quebrado, dolorido, 2 dias, também não funciona, 3 dias, pô, não funciona, 4 dias, pô, ainda tá, tem que manter. Depois do 20º dia, você vai falar, pô, já estou legal, estou acostumando, o negócio está mais tranquilo, você cria um hábito novo. Mas se você não manter um hábito, não vai funcionar. E na web é a mesma coisa. Se você hoje criou muito conteúdo, amanhã você não criou, zerou teu score. Zerou total o teu score. Aí você tem que ir de novo, né? No outro dia começar tudo de novo. No YouTube são 6 meses e meio para você fazer um conteúdo que engaje e funcione. Só que constante. Constante. Se você está lá no 3º mês e parou de fazer conteúdo, o teu score desceu de novo, você tem que começar 6 meses e meio de novo para frente. Então, assim, eu vejo que é interessante você se posicionar. Não é fácil. É tranquilo você se posicionar. A gente fala hoje muito, né? Só que o que mais pega as pessoas é a disciplina. A disciplina de você tirar um tempo para poder criar o conteúdo. A disciplina para você poder criar esse movimento na web, certo? E o brand, onde vem esse brand depois desse direcionamento de produto? O brand, ele vem com alguns pontos muito importantes. Você tem, por exemplo, que entender qual que é a tua linguagem. Quando você vai para a web, você precisa ir com isso muito claro. As pessoas querem conversar, mesmo que seja uma marca, a marca ela tem que ter um caráter orgânico. Ela tem que parecer uma pessoa. As marcas hoje têm feito isso muito forte. Ou seja, hoje você entra no Twitter, lá está Netflix conversando com a Coca-Cola conversando com o McDonald's, e elas vão trocando farpas e vão brincando, convidando uma para sair, uma para assistir um filme, a outra fala que vai levar um lanchinho. Ou seja, é como se fossem pessoas conversando. As marcas elas vão se tornando mais orgânicas, entendeu? E se aproxima mais da audiência. Então, quanto mais orgânico, as pessoas não gostam de super-heróis, isso aqui eu já adianto. Então, eu chegar muito perfeitinho, deu tudo certo, esse é até um dos motivos, porque aí eu estou abrindo até para vocês, quando eu entro nessa minha jornada e contando para vocês o que eu já fiz e por que eu quebrei, essas são estratégias, por exemplo, eu poderia esconder isso no processo e não contar. Só que isso é uma técnica da minha persona, né, do meu personagem, que não é. Lembra que personagem, quando a gente fala personagem, parece que é mentira, né? O meu personagem, ele mostrar que caiu, ele mostrar que teve perdas, que eu quebrei 3 empresas, entendeu? Para hoje eu estar onde eu consigo o que eu faço, faturando, com uma agência, com mais de 12 funcionários, né? Escalando negócios, fazendo. Hoje a gente está entrando numa linha de faturamento de 1 milhão dentro do infoproduto, entendeu? O último lançamento que nós fez foi um faturamento de 1 milhão, 1 milhão e 200 em 2 dias, entendeu? Então, assim, há uma escala muito grande na web, há um mercado muito grande para ser explorado, só que tudo isso, posicionamento. A web hoje é o ponto principal, né? Nem é o futuro, já é. Quem está fora da internet hoje, infelizmente, está fadado aí a fracassar a sua empresa. Tudo acelerou. Empresas hoje a gente vê para startups. Se a tua startup não funcionou aí 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, você já troca a ideia, irmão, porque deu problema no meio do caminho. Então, assim, porque acelerou antigamente, vamos fazer um médio prazo, um longo prazo, 5 anos, 10 anos de planejamento. É legal, só que hoje é muito mais acelerado. Se você não identificar as falhas, se você não identificar os gargalos do teu negócio, vai cair e, infelizmente, você vai desprender muita energia, né? E vai cair por terra. E para isso, você tem que falar a linguagem, você tem que entender o que a tua marca fala, certo? Se a tua linguagem é mais ácida, se a tua linguagem é mais motivacional, se a tua linguagem ela é mais dinâmica, se ela é mais informativa, entendeu? Tudo isso, a minha brand persona, por exemplo, está muito bem alinhada
Quem me vê na internet vai entender muito claro. A partir de hoje vocês vão ter uma ideia muito clara de como é isso, né? E todos os maiores players que hoje eu tenho em contato, até umas 2 semanas atrás eu estava na geração de mentores, eu estava palestrando lá, acho que fez umas 3 semanas. Eu palestrei com grandes cases lá, com o André Menezes, com a Patrícia Mirza, o André Diamant, e assim, todos eles adotam isso muito claro. É muito claro para eles hoje ter uma persona. É muito claro hoje, quando a Patrícia sobe no palco, por exemplo, ela já aquele sotaque dela vem rasgando. Ela é nordestina, mas quando ela entra no palco, ela impacta. E é muito bem programado isso. Então, que nem eu falei, não é inventar, é você fortalecer os pontos que já é seu e que muitas vezes a gente, né, esconde, certo? Por exemplo, o seminário era uma coisa que eu amava e foi uma decepção, talvez, eu ter que ter saído naquele momento, e talvez uma coisa que eu deveria esquecer. E depois eu abri uma empresa, eu tive um fumo de quase R$200 mil com um sócio, entendeu? Então eu poderia ter escondido isso também. Hoje eu entendo como é que funciona, por exemplo, a cabeça de um suicida, né? Eu poderia esconder essas partes, mas hoje eu uso isso como forma de fortalecer o que hoje eu tenho de resultado. Então, o que muitas vezes, isso é muito legal, que muitas vezes as pessoas tentam esconder, talvez é por aí que você vai impactar as pessoas. Eles falam, porra, você hoje faz dinheiro na web, você hoje funciona na internet, só que, cara, você não nasceu já sentado aí. Você já veio você já se ferrou, irmão, você já se ferrou total. Então, tipo assim, se você se ferrou e pode, eu posso também. E a coisa vai funcionar. Né? Outra coisa, quando você é muito direto também na web, quando você grita que você é foda demais, no Brasil nós temos uma questão muito doida, tem umas explicações por isso nos estudos mais avançados, que quando você joga na web muito, que você é foda, que você é bom, gera aquele ar de prepotência, gera aquele ar de arrogância, certo? E daí ninguém faz. Aí se cria um oceano azul de posicionamento. Então, hoje, por exemplo, todos os experts, todos os cases que a gente tem aqui trabalhado, uma das primeiras coisas que eu falo assim, você tem que gritar na web o que você é bom. Você tem que bater no peito e falar assim, eu sou foda, e acabou. Sem aquele medo. Então, aí compartilhando com você. Beleza? Valeu, guri. Opa! Beleza, estão montando o material para divulgação aí, compartilhando com você. Beleza? Valeu, guri. Vamos lá. Então, assim, todo esse posicionamento, aí o que aconteceu? Essa foi minha virada de chave, porque eu não conseguia produzir conteúdo, os influencers me trouxeram muita gente para a web, né? Eu tenho muitos seguidores hoje, mas muitas pessoas que veio de seguidores. Hoje eu preferia, por exemplo, ter 5 mil seguidores, 10 mil seguidores. Por quê? Porque funcionaria melhor do que os quase 70 que eu tenho, entendeu? Por isso que muitas vezes sorteio mesmo só se for nichado, participar de sorteio e tal. Porque o que acontece? Eles não engajam muito hoje, porque eu tive que fazer esse reposicionamento e me posicionar totalmente diferente, porque a pessoa tem que ter clareza no que eu faço, e eu vim com essa transição daí da fotografia para o estrategista, entendeu? Então, essa transição, ela foi muito importante. Então, eu vejo que hoje, depois de quase um ano, né, nessa transição que eu foquei para fazer a transição da fotografia para a estratégia, porque antes eu era muito alinhado com essa fotografia, todo mundo me conhecia como fotógrafo, então eu tive que vir trabalhando durante quase um ano, batendo no conteúdo para acontecer a virada de chave. Hoje, sim, as pessoas... Prova disso é que eu estou aqui hoje falando sobre estratégia, estou falando sobre brand, né? Mas isso foi uma construção, né? Não foi uma coisa que acontece do lado de um dia para o outro. Só que a primeira coisa que tem que acontecer é o meu posicionamento comigo mesmo. Eu tenho que entender e eu tenho que fazer por mim mesmo e entender qual que é o meu posicionamento. É muito claro isso. Então, hoje, quando eu vou para a web, eu trago essa informação e eu sustento aquilo que eu faço hoje, que eu sou foda em fazer, que é a estratégia digital, que é a estratégia, né, de marketing. Então, hoje eu bato no peito e a pessoa senta na minha mesa
E daí tem a voz. Eu vou numa linha mais ácida, entendeu? Não passando muito a mão na cabeça, né? Tipo assim, todo mundo pode, porque se eu me fudir total, se hoje eu estou aqui, né? É porque eu entendi alguma coisa e tudo isso dependia de mim exclusivamente, né? Não dependia de outro. Enquanto eu estava culpando os outros pela minha frustração, é fácil, a culpa minha eu entrego na mão de quem eu quiser, né? Eu direciono para quem eu quiser. Mas a partir do momento que eu tive que assumir, tipo, não, a cagada é tua, brother, você que está fazendo cagada, se a tua vida está uma merda, é porque você está fazendo merda, não é porque os outros estão fazendo merda. Ninguém é culpado pelas tuas frustrações, entendeu? Então, o jogo virou totalmente. Aí eu consegui um posicionamento, certo? E daí vem a congruência, que se você tem incongruente, você não consegue entregar conteúdo, você não consegue entregar nada dentro desse processo. E tudo isso, o branding tem que ser também uma linguagem que a pessoa entenda. Não adianta, por exemplo, eu estar falando para vocês aqui sobre marketing, sobre estratégia, começar a falar de uma linguagem, por exemplo, que ninguém entenda, certo? Aí eu não trago uma inclusão para dentro do meu conteúdo, entendeu? E muitas vezes a pessoa quer ir para qualquer nicho que seja, e ela quer falar muito técnico. Se o teu público é final, você tem que fazer o quê? Você sai do técnico e começa a entender o que deu? Eu acho que o Luan se reconheceu nessa fala ali, né, Luan? Pelo que ele falou assim, essa dorzinha doeu, né? Eu estava até guardando uma pergunta para o final aqui, mas vou aproveitar o gancho, então. Pode fazer pergunta já? Pode, manda aí. Uma das coisas que eu me bato um pouco na minha cabeça aqui, quanto a como comunicar, o que comunicar, é assim, eu tenho sim um apreço pelo lado técnico muito forte. Eu sou formado em engenharia e trabalho com gestão e tal, então, tecnicamente, a minha linguagem é normativa naturalmente, vamos dizer assim. E aí eu fico na dúvida, tipo assim, se eu simplifico isso para comunicar um tema que é técnico para minha audiência, ou se eu se eu levo a linguagem sofisticada mesmo e crio um público que conversa com a minha linguagem sofisticada, entende? Fico nessa dúvida, se eu simplifico ou se eu prego a sofisticação mesmo. E qual que é o teu público final? A ideia é trabalhar com empresários mesmo, entende? Só que existem perfis de empresários, entende? Tem um cara empresário que tem um comércio e tem um cara empresário que tem uma empresa faturando milhões. Então, para esse cara, talvez ele converse com a minha linguagem técnica. Mas eu fico nessa dúvida, se eu simplifico para nichar geral ou se eu sofistico para entregar para um público mais selecionado. O teu avatar vai ser sempre o mesmo. Um avatar, não importa em que nível do funil ele esteja. Seu avatar vai ser sempre o mesmo. Né? Pessoas que querem comprar o teu produto ou serviço. E nem o meu avatar são pessoas que querem estratégia de marketing para escalar negócios. Não importa se ela tem uma pequena empresa ou se ela tem uma grande empresa, né? Então, você tem o teu produto e isso está muito claro, certo? Você tem que só entender em que fase do funil, né? E até de conhecimento tá esse avatar teu. E daí você vai ter que criar várias comunicações, é o mesmo conteúdo, só que você vai ter que, por exemplo, são 3 níveis, são aqueles decididos, são aquele cara que já sabe o que você faz, aquele que já sabe da técnica, muitas vezes ele vai ensinar para a gente o que a gente faz. Ele chega com tanta informação que ele mesmo sabe todo o nosso produto melhor que nós mesmos. Nós temos o levemente decidido, que é aquele cara que, por exemplo, ele está em cima do muro, ele sabe que precisa do teu produto e serviço, mas nunca ele pensou em talvez, ele tem algumas objeções, talvez ele precise de um pouco mais de informação, né? E nós temos os não decididos, que é aquele cara que nem sabe o teu produto e nem sabe para que serve, ele precisa, mas ele não sabe o que ele precisa. Para esse último, você tem um tipo de comunicação. Esse você vai ter que instalar a pulga atrás da orelha dele, entendeu? Aí você entra com conteúdo mais geral, entendeu? E nem tão técnico, mas por benefício, o que o cara pode chegar a ser com o teu conteúdo. Aí você fala, opa... Tiago, posso te fazer uma pergunta? Como... Opa, mas vai fazer gancho com o do Luan? Sim, com isso aí, você falou do conteúdo fundo, meio e topo de funil, e essa diferença. Isso.
como mesclar isso numa produção de conteúdo para você pegar os três públicos, o que está chegando e aquele que precisa do teu produto, mas nem sabe que precisa do seu produto. Aham. Como que a gente pode ir mesclando isso no dia a dia de produção de conteúdo? Você vai ver que a dor dele é a mesma, sempre. A dor dele sempre é a mesma. O teu produto sempre vai resolver uma coisa. Por isso que eu falo, o teu avatar é um só. O meu avatar aqui é um. Mesmo que o ano passado eu atendi mais de 35 nichos diferentes. Mas a dor era a mesma. Entendeu? Então era um médico com problema em marketing. Era o dentista com problema em marketing. Era o mecânico com problema em marketing. Era a loja de utensílios domésticos com problema em marketing. Entendeu? Então o que acontece? Na web, a gente tem muito aquele caráter que o negócio tem que ser muito envelopado. Hoje muda um pouco. Então, você pode estralar o tempo inteiro. Hoje, a gente tenta manter a base aqui de uns 30 stories por dia e a gente vai triturando. É muito conteúdo. Então, quando você entra para um game maior, você faz muito conteúdo. Nós estamos no lançamento, por exemplo, hoje, que o carrinho abre em abril. Nós estamos quase... Vai ser quase 45 dias de conteúdo diário, 4 posts diários, stories, o tempo todo, mas assim, eu tenho que entender em cada ponto de funil. Então, sai uma comunicação uma hora falando para aquele que nem entende do meu produto, porque quando eu instalo a pulga dele, ele vira um levemente decidido. É como se eu atravessasse a rua aqui e falasse assim, você precisa de marketing? O cara vai falar assim, cara, o que esse doido tá falando? Preciso de marketing? Aí esse cara vai para casa e fala, pô, mas eu tenho um negócio, sabe que esse negócio funcionaria? Aí ele vira um levemente decidido. Mas para que isso aconteça, eu tenho que gritar, né? E de uma forma que ele entenda. Tipo, você quer marketing para vender mais? O cara vai, pô, para vender mais dinheiro, pô, eu acho que isso aí funciona, eu acho que isso aí comunica, né? Aí ele vai para dentro do game. Mas daí quando ele se torna um levemente decidido, você tem que dar. Aí ele já parte para outro tipo de comunicação. Aí ele já parte para quê? Para quebra de objeção. Aí você vai ter que mostrar o porquê que o marketing é importante para ele, onde ele pode ganhar, onde ele pode chegar a ser, né? E esses dois fundos de funil levemente decidido e o totalmente decidido, o não decidido, eles são os funis mais interessantes. Por quê? Porque eu consigo guiar ele para ele se tornar um decidido. E quando ele se torna um decidido, quem que levou até ele nesse momento fui eu. Então, o que acontece? Ele não tem problema, né? Ele vê eu como case, eu como a única solução. Agora, quando eu pego alguém que já está decidido, onde está todo mundo atacando no mercado, o que acontece? O cara vai brigar por preço. E daí o que acontece? Oferta e demanda, né? O cara vai sempre brigar por preço. Então, eu sempre prefiro, pode demorar um pouquinho mais, mas conduzir o cara do não decidido e do levemente decidido, do que eu já pegar um cara decidido, porque esse cara aí que ele vai pegar no momento e vai ele vai disseminar isso, entendeu? E eu vou ser obrigado a fazer o preço que ele quer. E aí ele já senta na mesa, já esperando a proposta, que a proposta que prevalece é a dele. Então, você tem essa situação, entendeu? Então, assim, comunica em todos os momentos de funil. E com uma linguagem mais simples, para você pegar aquele cara que não é técnico, depois você vai para uma linguagem um pouco mais técnica, né? E cada momento... Então, assim, tem que sempre comunicar para os 3 momentos de funil, porque daí você tem recorrência. Sempre tem pessoas entrando no teu funil, sempre tem pessoas no meio, tem sempre pessoas no topo. Então, você tem que estar conduzindo todas essas pessoas. Porque se você não deixar de conduzir uma parte desse funil, o que acontece? A pessoa não sobe. E você conduz com o conteúdo. Então, a pessoa ela vira um visitante, né? Quando ela não é decidida. Ela vira um telespectador quando ela é levemente decidida. E ela vira um fã quando ela decidiu. O fã, ele converte ou em indicação ou em compra. Entendeu? E a linguagem tem que ser muito clara. Por exemplo, se você trabalha com economia, eu vi ali, tipo, energia solar que você trabalha, Luan?
Como é que é? Também. Então você fala assim, ó, posso economizar para você. No começo é isso que você vai pegar. No segundo momento você vai falar assim, bom, nós temos uma estrutura toda com tal tipo de equipamento que hoje aí você vai para uma linha mais aprofundada, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta que acho que fecha esse tema. Prometo que é a última. Não, Você falou que a gente tem que gritar, vamos dizer assim, aquilo em que você é bom, para de fato criar uma autoridade implícita na cabeça das pessoas de tanto ver você falando isso. Fazendo o link disso com a pergunta que eu fiz, você acha que se comunicar para um público já mais por final do funil, de maneira técnica, demonstrando flexibilidade ali na sua linguagem, uma linguagem mais aprofundada, é uma maneira de se posicionar como, sem gritar, mas gritando com o seu tema, que você é bom naquilo? Sim, eu penso que você entra com essa linha de educação, entendendo as dores deles, ela vai exigir um RAF um pouco maior. Você vai ter que levantar as maiores dores, o que tira o sono desse avatar. E sabe o que é o mais legal? Para essa pessoa que já é decidida, a maior conversão que eu tenho é quando você faz o seguinte, você fala o que ela não quer ouvir e o que é o contrário do que ela quer ouvir. Porque geralmente quando chega o expert, o cara vai vir assim, tipo, eu sei de tudo. Aí você quebra a objeção, né? Aí é onde você tem a atenção dele. A hora que você deu essa virada, o cara fala assim, pô, eu não tinha pensado por esse ângulo. Aí você conectou ele, criou o rapport, conectou, aí já era, a coisa funciona. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que você começa com vários tipos de linguagem. E não é uma falta de posicionamento. Simplesmente, você vai ser sempre o mesmo posicionamento, só que você fala com o público que está entrando no funil, que está no meio, que está no fim. Você está conduzindo. Dá um pouco mais de trabalho, que você vai ter que se moldar, só que você tem um resultado muito mais rápido, você está escalando em 3 níveis diferentes. Entendeu? Acho que esse que é o ponto crucial. E aquecimento. Essa recepção... Prática... Desculpa, pode falar. Pode falar. Pensando na prática, isso na prática ali mesmo, seriam 3 conjuntos de anúncios. Um primeiro com interesses em business de maneira geral, um segundo já mais refinado, e um terceiro com business em um assunto em específico, aqui sim sofisticando a linguagem. Quando vou começar, por exemplo, um inicial, eu costumo fazer o seguinte, eu faço uma RAF de todas as suas dores e principais interesses, eu jogo um 5-1. Apesar de que o 5-1 já ontem, em uma campanha, nós estralamos 30 anúncios ao mesmo tempo, só dentro, 30 conjuntos, um para cada estado, por exemplo. Ontem a gente fez, que é um teste que a gente está fazendo para a gente começar a escala. Mas no formato menor, você pode ir com 1-5-1. Um conjunto, uma campanha, 5 conjuntos e um anúncio. E nesses conjuntos você coloca 3 conjuntos abertos, você não coloca idade, você não coloca... coloca Brasil, geral, não coloca nenhum interesse, porque esses abertos vão te trazer informação que, por exemplo, nem você sabe. São pessoas que vão vir. Aí, só que, assim, deixa rodar uns 2, 3 dias, pega isso de novo e vai anotar, entendeu? Ver qual que está o custo por clique, o custo por cadastro, o custo por contato, e venha varrendo isso daí. Aí você entende o posicionamento. Tem um Audience Insights que te ajuda a isso, que é do Facebook, que ajuda até você entender o que essa pessoa quer escutar e quer entender. E até te ajuda para você criar o teu posicionamento, o teu brand. E até conteúdo, né? Tem, por exemplo, o Answer the Public, depois eu posso passar esses links. Tem todas as perguntas que as pessoas fazem no Google. O Answer the Public vem um monte de informação. O que é isso? Como eu uso isso? Isso comparado àquilo. E isso cria conteúdo. Isso, para não te dar um bloqueio, quando você precisa criar conteúdo, você já fala aquilo que a pessoa está buscando mesmo na web. Então, trabalhar esse formato. E os fechados, daí você direciona realmente. São aquelas pessoas que você já sabe mais ou menos qual que é a linha de idade, qual que é os interesses maiores delas, né? E testa, né?
Sempre tem que estar muito claro quanto você quer gastar no clique, sempre está muito claro quanto você tem de investimento, quanto você tem de lead, testar criativo, entendeu? Só nessa semana acho que nós passamos de 20 criativos testados, né? Porque precisa testar, porque assim, muitas vezes é uma cor, muitas vezes é um vídeo que funciona, muitas vezes num conjunto funciona um vídeo, no outro já não funciona, entendeu? Então, vira um relatório, você tem que anotar todos os pontos para você poder direcionar da maneira correta, né? Mas assim, pessoal, mais alguém que pergunta? Conduza os 3 momentos. Beleza, obrigado, Thiago. Essa era uma dúvida que eu tinha, até o Cleiton deu risada também na hora que eu sorri da linguagem técnica aqui, porque é uma dúvida que eu tinha faz tempo e trouxe bastante clareza aí, obrigado. Não, significa que você não pode falar o técnico, você vai ter que falar o técnico também. Só que dá uma mesclada, porque daí talvez você está perdendo um grande público, né? Ali que é um leve, é um não decidido, que nem se tocou que pode usar o teu serviço, mas não porque ele não precisa ou porque ele não quer, é porque ele não entendeu, talvez. Então, se você conseguir instalar isso, ele fala, opa, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Aí ele vem para o teu filho. É aquela história, né? O cliente não sabe do problema, mas reconhece quando vê a solução. Exatamente, exatamente. E continuando, pessoal, o storytelling é um dos pontos mais importantes. Aquilo que eu fiz aqui, por exemplo, contando toda a minha jornada. Então, as pessoas querem entender histórias, elas precisam de histórias. As marcas precisam ter uma história. Ela tem que entender. Vocês vão compreender que tem alguns estudos, Jung colocava como 12 personalidades. Hoje tem estudos que colocam como 9 perfis. Que o ser humano ele tem um padrão. Tem aqueles que são mais racionais, são aqueles que são mais criativos, são aqueles que são mais didáticos, né? Então, assim, você tem que contar a tua história para que impacte essas pessoas. E vocês vão entender que são todos blocos. Então, dentro dos blocos, você fala, você impacta. E você entendendo dessa maneira, quem é didático, você entra com mais técnico. Quem é emocional, o cara vai para uma linha mais emocional. O cara que é muito resultado, você vai ter que falar quanto o cara pode ganhar com isso, né? O cara que vai pelo medo, você tem que quebrar todas as objeções dele. Porque se ele tiver uma dúvida no meio do processo, ele não compra de você, certo? E o storytelling, quando você vem contando a tua história da jornada, isso já te auxilia a quebrar muitas objeções no meio do caminho, em dizer que pode, em dizer que consegue, em dizer que você já passou pelas mesmas dificuldades que o teu avatar passou, que você não está ali de paraquedas, entendeu? Então, isso auxilia demais a essa dinâmica, né? E por isso que eu começo com a história, porque a história acaba conectando. E depois nós vamos para o didático. Então, isso se mantém sempre, entendeu? Criar uma brand persona, uma linguagem, né, que seja clara, porque hoje até os rankings de pesquisa, eles estão muito aprimorados. Eles entendem não só por palavra-chave, como era antigamente, mas eles entendem o contexto todo. Então, você colocar lá peixe na internet, ele vai falar receita de peixe, tipos de peixe, modelo de peixe. Ó, o cara é pescador pra caramba, né? Espécies de peixe. E então, ele vai trazer todo esse tipo de informação relacionada, porque não sabe o que você está procurando. Você colocou peixe. Ele não sabe se você quer comer, se você quer pescar, se você quer dissecar um peixe, entendeu? Então, o Rank Brain é o que faz um ranking, que é um algoritmo que vem muito otimizado desde 2015, você escreveu ali, ele já entende qual que é o contexto todo. E você vai encontrar. Então, você tem que entender qual que é toda essa jornada dentro do teu conteúdo, ver quais são as palavras-chave, e daí você fala, como é que eu vou usar a palavra-chave no meu negócio? Usa utilizando a legenda, usa no copy, usa a chamada, se a pessoa pesquisa demais peixe, aí você vai colocar lá uma espécie aquática, coloca o que o cara está escrevendo ali, no meio da legenda, entendeu? Porque daí fica muito mais fácil ele te encontrar. E o volume, ou seja, só dentro do Instagram, você pode fazer IGTV, você pode fazer Reels, você pode fazer feed, você pode fazer stories,
né? Entrar com todos os posicionamentos numa mesma plataforma. E eu estou falando de você estar no LinkedIn, no Twitter, de você estar no Clubhouse, de você estar em todas as plataformas. Porque assim, se você está em todo lugar, se eu puder trazer 10 clientes do LinkedIn, 10 do Twitter, 10 do Facebook, 10 do Clubhouse, eu estou faturando, entendeu? Então, YouTube, muito forte, e ranqueia por pesquisa. Então, tem muitas ferramentas que vão te dar isso, né? Quantas buscas as pessoas estão procurando por mês disso, e você usa nos seus conteúdos. No Instagram, como é que eu vou ver um posicionamento? Vê o que as pessoas querem. Faz quiz. Coloca um monte de quiz perguntando quais são as maiores dúvidas. Olha o quiz, por exemplo, tem uma hora que eu coloco lá desenho animado da década de 80, de 90. Por que isso? Para brincar com a pessoa? Não, para mim entender qual que é o meu público. Qual é a faixa etária das pessoas que estão ali dentro. Coloca um personagem de uma novela lá de 80, de 90, entendeu? Porque daí ele entra e fala assim, ele está se divertindo lá. E eu estou pegando dados para mim, eu estou entendendo qual que é a cabeça daquele avatar, né? Então, ele vai falar para você o que você quer. Só que muitas vezes você tem medo de gritar. E eu falo para vocês, para posicionamento, tem que gritar, gente. Você tem que bater no peito e falar assim, vamos para cima, eu vou te entregar, fala para mim qual que é a tua dor, fala para mim qual que é o teu problema, vem para mim que eu vou te mostrar qual que os maiores dores e desejos. Muito conteúdo de valor, a pessoa sabe quando é groselha e quando é conteúdo de valor, entendeu? Entregar um conteúdo mesmo que seja um conteúdo que, por exemplo, você pagaria para ter, entendeu? Você entrega isso e a pessoa vai criando aquele emocional com você. E o branding é isso, você tem uma linguagem, você entender, e outro, não pode ficar mesclando, entendeu? Então, se eu sou ácido na rede, eu tenho que ser ácido o tempo todo, entendeu? Porque se você ficar titubeando e quebrando a tua comunicação, a pessoa não vai entender o que você fala, né? E outra, você não vai vender para todo mundo também. Então, você tem que ter muito claro qual que é o teu posicionamento e qual que é o teu brand e direcionar para vir pessoas que se conectem nesse sentido. Certo? Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão por exemplo, o Instagram, né? Você tem um público lá e o público não tem tanta interação, você não está conectado com o seu público. Qual que seria o ideal? Você reiniciaria o processo ou você buscaria através de tráfego pago? Eu fiz isso. Eu meti tráfego pago. Então, o que acontece? Mesmo no orgânico, eu não consigo chegar nele. Mesmo eu tenho 50 mil pessoas lá, eu não consigo chegar neles, né? Se você tem 1000 pessoas, você também não consegue chegar neles. Entendeu? Mas daí, quando você mete tráfego pago, você chega em todos. Então, o que eu fiz durante quase esse 1 ano? Eu vim aquecendo. Entendeu? Então, aquilo que não era, foi saindo. Então, eu tive que limpar a base. Eu tinha mais, eu cheguei a ter quase 90 mil seguidores. Nossa. Eu vim limpando a base, entendeu? Eu vim limpando a pessoa que estava ali só de fantasma, entendeu? E aquecendo quem estava ali. Então, através do conteúdo. Então, só ficou ali. Tem alguns ghosts? Vai ter. Aqueles caras que estão ali só para preencher. Só que a audiência cresceu porque eu investi em tráfego pago. Eu quis chegar nelas, entendeu? Mas eu tive que pagar. Porque senão eu não conseguia chegar em todo mundo. Não chega. Entendeu? No orgânico, ele não entrega. É muito baixa a entrega do orgânico. Você tem que pagar para você mostrar até para os teus próprios amigos. Por isso que muitas vezes amigos teus não vê o que você posta, né? Por quê? Porque não tá. Então eu deixo uma campanha 30 dias, né? Para ele entender que eu estou colocando dinheiro e ele vai mostrando para todo mundo. E isso vai acumulando, né? Campanhas esporádicas não funcionam, né? Por exemplo, eu vou deixar 3 dias, depois eu paro e... Não. Se você tem um budget, não adianta colocar R$100. Não, então coloca R$100 o mês inteiro. Para ele entender que o mês inteiro você está colocando dinheiro. Hoje eu rodo ali para tráfego, é bem baixo o que eu rodo, mas é só para entregar. Em torno de R$30 a R$40 por dia, né? Só para entregar os meus conteúdos. Porque senão eu não consigo chegar nas pessoas, entendeu? Então eu coloco um tráfego só para... E é tráfego ainda, né? Porque cada ponto na rede tem um objetivo. É só para
pulverizar, né? Não é para converter em nada, é só para distribuir, para chegar. Eu pago para me mostrar para o meu próprio público, mas foi a maneira de aumentar o meu engajamento. Senão eu ia estar lá com tantas pessoas e então, mas primeiro eu tive que limpar a base, entendeu? E agora entregar para essa base qualificada. Aí, lá no meio eu tenho pessoas que estão decididas, eu tenho clientes, eu tenho pessoas que estão levemente decididos, eu tenho pessoas que não sabem, não conhecem o meu produto e serviço, não entendem o meu produto e serviço, entendeu? Então, está chegando sempre pessoas novas, né? E só que essas pessoas que vêm agora, elas vêm qualificadas, né? Então, eu só tenho que aquecer ela, tenho que manter ela aquecida. Só que para entregar para todo mundo, tráfego pago. E nesse caso, no meu ali, eu tive que fazer essa inversão, eu tive que pagar para poder trazer essa audiência e aquecer de novo. Eu tive uma coisa curiosa nessa última semana, que 2 digitais influencers me mandaram mensagem lá no direct para fazer parceria. Isso funciona? Pede a Media Kit delas. Sempre quando a influencer chegar, pede a Media Kit delas, pede o engajamento delas, né? Pede qual que é o público. A influência hoje, quando eu comecei a trabalhar com influenciadores, a primeira coisa que a gente fazia era a Media Kit, né? Hoje a pessoa não monta a Media Kit, nem atualiza a Media Kit. Há poucas influenciadoras hoje, porque muitas influenciadoras tipo, caiu nesse de paraquedas, entendeu? Nem leva como profissão, mas pede a Media Kit. A Media Kit você tem todas as informações, né? Porque senão, e vê até o público, talvez o teu produto é para mulher, e isso acontece muito no ramo de estética, de produtos voltados para mulher, mas talvez o público da influência é só homem, aí você vai estar dando um tiro no pé. Sim. Entendeu? Talvez os caras seguem porque ela é bonita, porque ela mostra o corpo, porque, entendeu? Então o público é todo masculino. Então, se for um produto voltado para homens, show, funciona pra caramba. Entendeu? Não é? Então tem que ter muito claro isso, qual que é essa dinâmica. Pedir a Media Kit e ver realmente, né, assim, ver esses números, ver a varredura dos 30 últimos dias dela, ver como é que funciona, tem que estar atualizado, né? Só que assim, hoje é muito tenso esse negócio de influenciador. Dependendo de quanto você vai investir, eu aconselharia você meter em tráfego pago, você vai ter muito mais ganhos, direcionado, nichado, entregando para realmente quem compra de você, entendeu? Do que talvez você dar uma pulverizada, né? E uma última pergunta. Normalmente, eu gero aí pro feed em torno de 3 posts por dia, entre vídeo de 1 minuto e 3 posts por dia. E alguns stories em si. E eu confesso que ontem, por exemplo, entrei numa atividade de hiperfoco aqui, né, em Deep Work, e acabei fazendo um post só no dia. Isso acaba atrapalhando o algoritmo do Instagram? Como é que funciona essa parte? Eu tenho um pouco de dúvida. Ele dá uma diminuída. Só que assim, eu vejo que hoje o Reels está entregando muito mais, até 6 vezes mais o Reels está entregando, porque ele está querendo competir com o TikTok. Sempre quando vem uma ferramenta nova, essa ferramenta vem cobrindo, né? E os caras entregam pra caramba, né? O Stories, ele tem caído um pouco o engajamento, isso está normal. Eu percebi isso. Bem nos últimos tempos ali, então, tipo assim, o tráfego pago te ajuda a potencializar, mas se você for no orgânico, ele caiu bem, isso para geral, né? E assim, tem que ter os horários bem claros do feed, né? Eu posto, hoje nós temos um expert que está no processo de lançamento, nós soltamos um nos melhores horários dele, e a partir de amanhã, de segunda, a gente vai estar soltando 4. Então, está saindo um às 9, um sai às 12 e um às 16, né? A partir de semana que vem vai sair às 21 e a gente vai, 5 na verdade, que a gente vai soltar um às 15 também, porque está chegando o próximo do lançamento, a gente vai acelerar. Lembrando, lembrando que a cada 2 horas, 2 horas e meia, se não houve engajamento, o teu post já caiu no descrédito, então você já tem uma ideia de quanto você pode postar durante o dia. Se você só postou feed e não postou stories, então significa que o teu post vai cair no esquecimento. Agora, eu mesmo costumo fazer bem pouco feed.
eu faço mais stories, né? Só quando eu estou em período de lançamento que eu solto diário, né? Quando eu vou lançar produto meu, daí eu entro com um aquecimento diário. Mas é interessante, você pode fazer um por dia, só que teus stories, daí a cada 2 horas no máximo, você tem que estar mandando ver nos stories, entendeu? Entendi. Você nunca pode deixar de um dos multicanais internos ali sem abastecer. Sempre tem que estar triturando. É o volume, né? Entendi. Show de bola. Obrigado. Nada. Eu não sei como é que tá nosso horário. Acho que estourou meu horário, né? Deu em cima da veia. Olha, a conversa tá tão legal aqui que eu, sinceramente, o meu horário tá para você hoje. Tá? Show. Gostaria do conteúdo que a gente sempre é sempre importante para nós. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Podem se manifestar. Eu só vou dar os parabéns pelo trabalho que o Thiago Vitório, grande irmão, parceiro, aí tem feito. Tá simplesmente arrasando. Obrigado. Fora do padrão. Tamo junto. Excelente. Ele tá falando isso, esse daí é um dos maiores profissionais de emagrecimento do oeste do Paraná, gente. Esse cara aí faz milagre. Entendeu? Uma semana aí já foi quase 5 quilos pro pau. E outra, de maneira fácil e rápido, tá? Porque eu sou ruim de fazer dietas paradas. O cara tem um método ali que é brutal. Faz você secar. Eu já fazendo a propaganda que o pitch dele. Foda, né? Isso aí. Vocês sigam ele aí. De norte a sul. De norte a sul, mano. Isso aí, Tem fantástico. gente de Porto Alegre, tem gente do Natal fazendo, inclusive. Aí. Depois vocês trocam uma ideia com ele aí. E aí? Eu acho que a gente poderia abrir, todo mundo que puder abrir a câmera para fazer uma foto, pode ser? Opa, a minha tá aberta. Opa, eu ia abrir minha câmera agora. Só pegar aqui. Quem puder abrir a câmera, pessoal. Nós vamos fazer uma fotografia. Olha, eu tentei, viu, Cleiton, abrir minha câmera, mas não tá indo, não. Começou com ela aberta e não tá abrindo mais. Só você falar que já sai na foto. Brincadeira, Renato. Quem puder abrir a câmera, nós vamos fazer a foto. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Então alguém abriu a câmera depois. O Dinho abriu a câmera depois. Vou fazer novamente, vou contar até 3, tá? Fazer de novo. 1, 2, 3. Foi. Muito bom, Thiago. Aí. Ô, Thiago, e quem bom. quiser acompanhar você mais e conhecer mais sobre você, alguma coisa do seu projeto, acho que é válido também falar do... Isso, nós estamos com 2 projetos. Na verdade, nós temos alguns experts, né? Que a gente tem lançado, né? Hoje, nós temos na casa 6 experts, né? Em áreas distintas, né? Que nós focamos esses lançamentos desses experts. Hoje tem alguns que são lançamentos maiores, né? Que nem esse que a gente está agora é um lançamento, né, de projeção de 1 milhão, né? E a gente fala assim, mas só pega 1 milhão. A mesma energia de fazer 1 milhão é o mesmo de fazer... E isso eu demorei tempo para entender como fazia, entendeu? Então, depois que eu entendi que a mesma mecânica de fazer 1.000, 10 mil é a mesma de fazer 1 milhão e é a mesma energia, tá? Então, mesmo que seja um case pequeno, você vai desprender a mesma energia do que fazer 1 milhão, tá? Então, até você entender que isso funciona e como é a mecânica para fazer, então se torna mais simples. Então, nós estamos acompanhando agora um momento 45 dias focado nesse lançamento, né? Então, tem todo o processo. Eu estou mostrando muita coisa nos meus stories lá, né? Até sobre esse expert e sobre o projeto novo, que futuramente vai vir aí uma plataforma para lançamento. Então, a agência ela vai ter esse braço, né? Só para infoprodutores. A equipe está preparada para isso, né? Então, hoje nós temos uma agência com jornalista, designer, social media, gestores de pauta, tráfego pago,
parte comercial, call center para converter isso pós-lançamento, né? Toda a parte de foto e vídeo, nós temos estúdio aqui na agência, né? Até nós cogitamos, né, Cleiton, de um futuro breve nós estarmos fazendo uma reunião aqui no nosso espaço, né? Até para vocês conhecerem o nosso espaço, a gente trocar uma ideia presencial aqui. E o meu Instagram, onde eu posto os meus conteúdos, lá tem muita coisa que eu já fiz, de quem eu trabalhei, lá tem todo esse momento quando eu estava com os artistas, trabalhando com blogueiros, eu acompanhei Família Lima, Taime Thiago, o Yudi, Ellen Ganzaroli, essa é uma das galeras que eu trabalhei aí um tempo. Aí lá no meu Instagram tem tudo esse momento lá com os influenciadores e os artistas que a gente trabalhou durante esse tempo aí. Hoje, vão para 10 anos que eu trabalho com essa área de publicidade, né? 5 anos focado em marketing, né? Em influenciadores, né? E assim, sempre no backstage, entendendo a mecânica. Hoje eu vou para frente, mas mesmo estando na frente, né? No meu Instagram, por exemplo, eu prefiro estar na estratégia. Então, hoje eu sou o plano de fundo de muitos experts. E eu me encontrei meu posicionamento nesse sentido, né? Em estar lançando pessoas, não aquele que está na frente, mas aquele que arquiteta tudo por trás, entendeu? Então, hoje é o meu posicionamento, é o meu branding hoje, isso, o estrategista. Então, vocês vão notar muito isso na minha linha de comunicação, né? E o meu Instagram é o principal, né? Onde eu posto toda a mecânica e eu quero cada vez mais mostrar esse backstage, porque vem crescendo demais esse mercado, né? É um oceano azul ainda, tem muito espaço para experts, entendeu? A internet aí, no ano passado, teve um aumento aí de 50% de consumo, ou seja, até nos gráficos a gente vê que, por exemplo, até o ano passado chegava em 50, 55, ali a porcentagem era bem baixa de usuários. Hoje, isso daí vai para mais 65, entendeu? Já está dando 10%, 15% ali em 55%. Então, ou seja, aumentou os usuários, aumentou pessoas comprando na web. E esse público aí é um público decisor, que não depende de ninguém para tomar a decisão. Então, dá para utilizar muito disso, dá para ter muitos benefícios nessa dinâmica. Só que assim, o mercado ficou muito mais competitivo, certo? Ele onerou um pouco, ou seja, você tem que investir mais para aparecer, você tem que pagar o preço, que nem eu falo sempre, né? Só que assim, quem está disposto a isso, quem está comprometido, vai surfar a onda, entendeu? O leilão ele fica mais caro, só que se você tem os estrategistas, tem a forma certa de fazer, você escala, entendeu? E todo produto é escalável, entendeu? Nesse sentido da web, porque nós temos aí um oceano aí para surfar, entendeu? Só que tem que ser muito direto. Hoje a pessoa já entende quando você não é congruente, por isso que eu bato muito na incongruência, né? A pessoa vai entender se você entende do assunto mesmo, se você não entende. Se você está vendendo um curso de fazer... Eu fico milionário vendendo curso para ensinar a ficar milionário, entendeu? Que nem a gente vê pelo mercado afora, né? O cara vende um curso para ensinar a fazer curso. Não funciona, entendeu? Então, isso aí a gente vê muito no mercado. A pessoa na web, ela vai ver pelos seus resultados, né? Isso eu noto por mim mesmo, porque enquanto eu não tinha resultado, além de eu não conseguir falar sobre o resultado, a pessoa cheira. Quando a pessoa, tipo, não, isso aí só tá com migué, não funciona. Então, você tem que, quando você vai partir para o posicionamento, o negócio tem que ser bem claro, bem dinâmico. E assim, 24 horas você pensando naquilo, né? Você acorda pensando nisso, você vai dormir pensando nisso, né? Hoje eu tenho aí... nós tínhamos um professor, né, Marcelo? O André... que ele falava, eu lembro que ele falava assim, aquilo lá gravou demais, que ele falava assim, eu durmo 3 horas por dia, o André Marcelo, de lógica. Soares. Ele falava assim, não, eu durmo 3 horas por dia. E aquilo ficou muito gravado, que eu achava muito massa uma pessoa que dormia 3 horas por dia. Ele falava que não precisava mais de 3 horas. E hoje é o que
eu vivo, por exemplo, eu durmo 3 a 4 horas por dia, entendeu? E não deixo de performar. Só que daí entra um gancho, aí entra até o Delcio nessa questão aí também, que é a questão da saúde, entendeu? Então, hoje é um pilar que eu estou consertando, que é a saúde. Então, não adianta você fazer dinheiro na web, não adianta você ter uma empresa bacana, de sucesso, não adianta, e a tua saúde está pendente, aí você não consegue performar. Então, quando eu comecei a entender que a performance estava me afetando, aí eu tive que mexer nisso daí, né? Então, cuidar da saúde para poder performar, para poder dormir 4 a 5 horas por dia e ficar disposto o dia inteiro, ter um sono saudável, entendeu? Então, são vários pontos que você tem que alinhar. Muitas vezes a gente acaba não entendendo isso. Tem pessoas que veem o fim, né? A pessoa vê fazendo, o Thiago, eu sou casado, eu tenho uma filha de 9 anos, então eu tenho que ser pai, eu tenho que ser esposo, eu tenho que estar presente, entendeu? Eu sou professor universitário, né? Eu sou professor da FAG, então tem mais as aulas, então tem dias que eu estou dobrando 3 turnos ali, né? Depois eu ainda vou testar. Eu faço 2 MBAs hoje, entendeu? Negócios digitais, estratégias digitais. Eu estou com um mestrado também encaminhado em estratégia de marketing e uma pós-gastronomia, que eu adoro comer, cara. Então, esse é o meu hobby. Então, fazer carnes e pratos, isso aí é um hobby meu, que eu sou apaixonado por isso. Mas, assim, aí as pessoas falam, legal, e curso? A gente está direto atualizando, porque é muito rápido, entendeu? A tecnologia é muito maluca, é muito acelerada. Então, você tem que estar no flow. Evitar muitas coisas, acho que esse é um outro ponto. Tem aquele livro Essencialismo, ele fala muito disso, para você não desfocar ou desprender a tua energia em coisas que não vai dar resultado, entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes a gente gosta de perder muito tempo com coisas, por exemplo, que não vão levar a nada. Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Muito tempo eu perdi energia focando em coisas que não deram resultado. Então, hoje o que acontece? Eu tento direcionar tudo. Então, e hoje eu foco o seguinte, vai dar dinheiro, eu foco. Não vai dar dinheiro, eu saio fora. Perfeito, perfeito. Tiago, muito obrigada pela sua presença hoje. Foi assim, foi mais de uma hora ali, mas foi uma hora assim de extremo conhecimento, muita coisa, muita sacada que a gente teve. Eu acredito que muitos aqui tiveram muitas sacadas assim para aplicar nos nossos negócios. Espero tê-lo você conosco mais uma vez, se possível, daqui para frente. Estou à disposição, sempre. Quero ver se a gente consegue levar o pessoal aí na sua agência para a gente fazer algo físico, assim, que esse negócio de pandemia, essa loucura toda passar, estarmos todos presentes ali no tete a tete, olho no olho, né? Na presença, ele tomando um cafezinho. Fantástico. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Estamos encerrando nossa reunião do núcleo hoje. Os contatos do Tiago vão estar disponibilizados no grupo depois. O Cleiton vai passar os contatos, redes sociais, como fala com ele pelo WhatsApp e coisas assim. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida só para a gente fechar? Obrigado, Patrícia. Não? Então, beleza, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. As próximas reuniões e os próximos temas a gente vai informando ali no grupo. Tiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, profissional excelente esse. E é isso, pessoal. Eu agradeço o convite aí. Estou sempre à disposição, a gente troca uma ideia, me acompanhe lá nas redes, né? Tudo que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição. A estrutura aqui também está disponível. E trocar ideia, eu gosto dessa troca de insight, é muito importante, né? E obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Levantem o tema aí que estiver dentro da minha ossada, a gente troca uma ideia, isso aí para mim é fantástico. Acho que nada melhor. São 3 coisas que eu invisto, eu sempre falo, que é conhecimento, experiência e network, né? Acho que são os ativos mais importantes. Conhecimento aí ninguém te tira, né? Experiência que faz você validar muito essa questão de como você vê as coisas, vê o mundo, te abre o leque de possibilidades. E o network, que é onde você troca os resultados que você teve com a experiência e com o conhecimento, né?
E todos somos mestres e aprendizes, né? Todos temos algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender e acho que essa é a beleza, né? De toda essa parte. Tamo junto. Obrigado. É isso.